Conto apresenta de Fyodor Dostoiévski O Crime de Raskolnikov. Narração Marcelo Fávaro. Como da outra vez, a porta se abriu numa fresta minúscula. E do escuro, dois olhos penetrantes e desconfiados se fixaram novamente nele. Nesse ponto, Raskolnikov ficou desconcertado e ia cometendo um sério erro. Temendo que a velha se assustassem por estarem os dois a sós e sem esperança de que seu aspecto a dissuadisse, ele agarrou a porta e a puxou em sua direção, para que a velha não ocorresse a ideia de voltar a se trancar. Ao ver isto, ela não puxou a porta de volta para si, mas também não largou a maçaneta, de sorte que, por pouco, ele não a arrastou para a escada junto com a porta. Vendo, porém, que ela estava de pé na soleira da porta e não lhe dava passagem, ele avançou direto contra ela. Ela deu um salto para trás de medo e quis dizer alguma coisa, mas foi como se não pudesse, e ficou olhando de olhos arregalados para ele. Boa noite, Aliena Ivanovna. Começou ele da forma mais desembaraçada possível, mas a voz não lhe obedeceu. Ficou embargada e chegou a tremer. Para a senhora, eu trouxe um objeto, mas é melhor a gente vir para cá, para o claro. E deixando-a, ele foi entrando direto no quarto sem ser convidado. A velha correu atrás dele, sua língua destravou-se. Meu Deus, o que o senhor está querendo? O que é isso? O que o senhor deseja? Ora, Aliena Ivanovna, eu sou um conhecido seu, Raskolnikov. Olhe, trouxe o penhor que havia prometido há poucos dias. E ele lhe estendeu o penhor. A velha quis dar uma olhada no penhor, mas no mesmo instante fixou o olhar direto nos olhos do hóspede intruso. Ficou a olhar atentamente, com fúria e desconfiança. Transcorreu cerca de 1 minuto. A ele pareceu até que nos olhos dela havia qualquer coisa como zombaria, como se ela já tivesse adivinhado tudo. Ele percebeu que estava ficando desnorteado, que estava quase apavorado, tão apavorado que parece continuasse. Ela mais meio minuto olhando daquele jeito, sem dizer uma única palavra, ele fugiria dela correndo. E por quê? Por que a senhora me olha desse jeito, como se não me reconhecesse? Disse subitamente também com raiva. Se quiser ficar com o objeto, senão eu vou procurar outras pessoas. Não tenho tempo a perder. Ele não pensava falar assim, mas súbito acabou saindo automaticamente. A velha voltou a si, e pelo visto o tom decidido da visita a animou. Por que você, meu caro, apareceu tão de repente? O que está acontecendo? Perguntou ela, olhando para o penhor. É uma cigarreira de prata. Eu não falei da outra vez? Ela estendeu a mão. E por que é que você está assim, tão pálido? Veja como as mãos estão tremendo. Tomou banho, meu caro? É febre, respondeu com a voz entrecortada. Fica-se pálido a contragosto, quando não se tem o que comer. Acrescentou ele, mal pronunciando as palavras. Mais uma vez as forças o abandonavam, mas a resposta pareceu verossímil. A velha pegou o penhor. O que é isto? Perguntou ela, mais uma vez fixando o olhar em Raskolnikov e pesando o penhor na mão. É um objeto, é uma cigarreira de prata. Dê uma olhada. Que coisa! Como se não fosse de prata. E como você a amarrou? Procurando desamarrar o cadarço e voltando-se para a janela no sentido da claridade, todas as janelas estavam fechadas, apesar do abafamento.
Ela o deixou inteiramente por alguns segundos e lhe deu as costas. Ele desabotoou o sobretudo e soltou o machado do laço, mas ainda não o tirou por completo, ficando apenas a segurá-lo com a mão direita por cima da roupa. Os braços estavam terrivelmente fracos. Ele mesmo os sentia a cada instante, cada vez mais entorpecidos e duros. Temia soltar e acabar deixando cair o machado. Num repente, foi como se a cabeça começasse a rodar. O que foi que ele enrolou aqui? Hã? O que foi? Gritou a velha irritada e mexeu-se na direção dele. Ele não podia perder mais nenhum instante. Tirou o machado por inteiro. Levantou-o com as duas mãos, mal se dando conta de si e quase sem fazer força, quase maquinalmente, baixou-o de costas na cabeça dela. Era como se, nesse instante, tivesse-lhe faltado força. Mas foi só ele baixar uma vez o machado que veio-lhe toda a força. A velha, como sempre, estava de cabeça descoberta, os cabelos claros em tons grisalhos, ralinhos, habitualmente besuntados de óleo, formavam uma trança à moda de rabo de rato e estavam presos a um resto de pente de chifre que se destacava na nuca. O golpe ia acertar em plenas têmporas, para o que contribuir a sua baixa estatura. Ela deu um grito, mas muito fraco, e súbito arriou inteira no chão. Mas ainda conseguiu levantar ambas as mãos até a cabeça. Em uma das mãos ainda continuava segurando o penhor. Então ele bateu 2 vezes, com toda a força, sempre com as costas do machado e nas têmporas. O sangue jorrou, como de um copo derrubado, e o corpo caiu de costas. Ele recuou, deixou-a cair e no mesmo instante abaixou-se para lhe olhar o rosto. Estava morta, mortinha. Tinha os olhos esbugalhados, como se quisessem saltar, e a testa e todo o rosto franzidos e deformados pela convulsão. Ele botou o machado no chão, ao lado da morta, e no mesmo instante atirou-se ao bolso dela, procurando não se sujar do sangue que escorria. Aquele mesmo bolso direito de onde ela havia tirado a chave a última vez. Ele estava em plena consciência. Já não sentia mais perturbação mental nem vertigem. No entanto, as mãos ainda continuavam a tremer. Mais tarde lembrou-se de que esteve inclusive muito atento, muito cauteloso, procurando sempre evitar manchas. As chaves ele tirou no mesmo instante daquele bolso, como da vez anterior. Tudo estava em um molho, em um aro de aço. Imediatamente correu com elas para o quarto. Era um quarto muito pequeno, com um enorme caixilho para ícones. Junto à outra parede ficava uma cama grande, bastante limpa, coberta por um edredom de retalhos de seda. A terceira parede ficava cômoda. Uma coisa estranha. Mal ele começou a enfiar a chave na cômoda, mal ouviu o seu tinido. Foi como se uma convulsão lhe percorresse todo o corpo. Súbito, mais uma vez, quis largar tudo e ir embora, desistir. Mas foi por apenas um instante. Era tarde para ir embora. Chegou até a rir de si mesmo e subitamente lhe bateu outro pensamento inquietante. Eis que lhe pareceu que a velha talvez estivesse viva e ainda pudesse voltar a si. Largando as chaves e a cômoda, ele correu de volta ao corpo. Agarrou o machado e o levantou mais uma vez sobre a velha. Mas não o desceu. Não havia dúvida. Ela estava morta. Inclinando-se e examinando-a outra vez mais de perto, viu claramente que o crânio estava esfacelado e até levemente deslocado.
Quis tocá-la, mas afastou a mão. Já estava tudo claro. Entre mentes, o sangue já havia formado uma verdadeira poça. Nisso, ele notou um cordão no pescoço dela. Puxou-o, mas o cordão era forte e não cedeu. Além do mais, estava molhado de sangue. Ele tentou tirá-lo do pescoço, num gesto de baixo para cima, mas alguma coisa atrapalhava, prendia. Tomado de impaciência, ele quis levantar mais uma vez o machado e malhar imediatamente no cordão, no corpo, de cima para baixo, mas não se atreveu e, depois de pelejar uns 2 minutos, sujando de sangue as mãos e o machado, cortou a muito custo o cordão e o tirou, sem aplicar o machado ao corpo. Não se enganou, era a bolsa. No cordão havia 2 cruzes, uma de cipestre e outra de cobre, além de um santinho de esmalte. Pendurado com eles estava uma pequena bolsa de camurça engordurada, com um aro de aço e um anelzinho. A bolsa estava abarrotada. Raskolnikov a enfiou no bolso sem examiná-la. Atirou a cruz no peito da velha e, agarrando desta feita o machado, lançou-se de volta ao quarto. E estava com uma pressa terrível. Agarrou as chaves e voltou a mexer com elas. Mas era como se tudo saísse errado. Não entravam na fechadura. Não é que as mãos tremessem tanto, é que ele só sabia fazer errado. Vê, por exemplo, que a chave está errada, não entra, mas ele continua insistindo. Súbito lembrou-se e percebeu que aquela chave grande, de palhetão dentado, que balançava ali junto com as outras pequenas, sem falta devia ser não da cômoda, como lhe ocorrera da outra vez, mas de algum baú, e que nesse baú talvez estivesse tudo guardado. Ele largou a cômoda e no mesmo instante meteu-se debaixo da cama, sabendo que as velhas costumam guardar os baús debaixo da cama, é claro. E foi o que aconteceu. Havia um baú considerável, com mais de 1 artim de comprimento, com a tampa arqueada, revestida de um marroquim vermelho sob cravos de aço. A chave dentada veio na medida e o abriu. Em cima, debaixo de um lençol branco, estava um casaco de pele de lebre coberto por um conjunto vermelho. Debaixo dele havia um vestido sedoso, depois um chale, e lá, mais profundo, parecia haver apenas trapos. Antes de mais nada, ele se pôs a limpar no conjunto vermelho as mãos manchadas de sangue. É vermelho. Bom, no vermelho não se nota o sangue. Ia raciocinando ele, e súbito caiu em si. Meu Deus, mas será que eu estou enlouquecendo? Pensou assustado. Contudo, mal ele sacudiu essa traparia e um relógio de ouro brotou debaixo do casaco de pele. Lançou-se a revirar tudo. De fato, no meio da traparia haviam sido colocados objetos de ouro. Provavelmente tudo penhores resgatados e não resgatados. Pulseiras, correntes, brincos, alfinetes, etc. Alguns estavam em estojos, outros simplesmente embrulhados em papel de jornal, mas em folhas duplas, com cuidado e zelo, e amarrados em círculos por pedaços. Sem qualquer demora, ele passou a encher os bolsos da calça e do sobretudo, sem examinar nem abrir os embrulhos e estojos. Mas não teve tempo de pegar muita coisa. Súbito soaram passos de alguém no cômodo onde estava a velha. Eram passos. Ele parou e ficou quieto como um morto. Mas tudo estava em silêncio. Logo, bem, fora impressão. De repente, ouviu-se nitidamente um leve grito, como que se alguém tivesse dado um gemido baixinho e entrecotado, calando logo em seguida. E depois voltou a fazer-se um silêncio de morte, talvez durante uns 2 minutos. Ele estava de cócoras junto ao baú e aguardava, mal conseguindo tomar fôlego, mas subitamente deu um salto, agarrou o machado e saiu do quarto correndo. No meio do cômodo estava
Lisavieta, em pé, com uma trouxa grande na mão, olhando pasma para a irmã morta, inteiramente branca como um pano e como que sem forças para gritar. Ao vê-lo sair correndo, ela começou a tremer feito uma vara verde e ficou com todo o rosto convulsionado. Levantou a mão, fez menção de abrir a boca, mas mesmo assim não gritou e começou a afastar-se dele lentamente, de costas para o canto, olhando-o fixamente a queima-roupa, mas ainda assim sem gritar, como se lhe faltasse ar para tanto. Ele se lançou para ela de machado em punho. Os lábios dela se contraíram de forma tão penosa quanto o de uma criancinha quando começa a ficar com medo de alguma coisa, olhando fixamente para o objeto que a amedronta, que se preparam para começar a gritar. A infeliz dessa Lisavieta era de tal forma tão ingênua, tão esquecida e definitivamente assustada, que nem sequer levantou o braço para proteger o rosto. Embora fosse esse o gesto defensivo mais necessariamente natural nesse instante, porque o machado havia sido levantado direto sobre o seu rosto. Ela apenas soergueu de leve o braço esquerdo livre, nem de longe até o rosto, e o esticou devagarinho na direção dele, como se o afastasse. O golpe foi direto, no crânio, de lâmina, e de uma vez só abriu toda a parte superior da testa, chegando quase às têmporas, e ela desabou. Raskolnikov estava quase desnorteado. Agarrando-lhe a trouxa, largou-a e correu para a antessala. O pavor se apoderava dele cada vez mais, principalmente depois desse segundo assassinato totalmente inesperado. Queria correr dali o mais rápido possível. E se nesse instante ele estivesse em condição de ver e raciocinar de modo mais correto, se pudesse ao menos perceber todas as dificuldades da sua situação, todo o desespero, toda a hediondez e todo o absurdo que havia nela, compreender quantas dificuldades e talvez até quanta crueldade ainda teria de superar e praticar para poder escapulir dali e chegar em casa, bem, é possível que ele largasse tudo e dali mesmo fosse se denunciar. E não por temer por si próprio, mas pelo simples horror e repugnância ao que havia praticado. Nele, a repugnância crescia particularmente e aumentava a cada instante. Agora ele não voltaria ao baú e nem ao quarto por nada nesse mundo. Mas, pouco a pouco, começou a dominá-lo um certo alinhamento. Uma espécie de meditação. Por minutos era como se ele perdesse a consciência, ou melhor dizendo, esquecesse o principal e se apegasse às minúcias. Aliás, olhando para a cozinha e avistando em cima de um banco um balde com água até o meio, ocorreu-lhe lavar as mãos e o machado. As mãos estavam ensanguentadas e pegajosas. O machado ele mergulhou pela lâmina direto na água. Agarrou um pedaço de sabão que estava na janela e um caco de pires e começou a lavar as mãos ali mesmo no balde. Depois de lavá-las, também tirou a lâmina do machado. Lavou-a e ficou por um longo tempo, coisa de 3 minutos, lavando o cabo onde havia respingos, esfregando o sangue até com sabão. Depois enxugou tudo na roupa branca que estava ali mesmo, secando numa corda estendida através da cozinha. Após o que ficou muito tempo examinando o machado atentamente junto à janela, não restara vestígios, apenas o cabo ainda estava úmido. Encaixou cuidadosamente o machado no laço, debaixo do sobretudo. Em seguida, o quanto permitia a fraca claridade da cozinha, examinou o sobretudo, as calças, as botas. Na superfície, à primeira vista, parecia não haver nada. Só nas botas havia manchas. Ele molhou um pano e limpou-as. Sabia, aliás, que discernia mal e que talvez houvesse alguma coisa que saltasse à vista. Mas ele não estava notando. Parou no meio do quarto, meditando. Uma ideia angustiante, sombria, crescia nele. A ideia de que estava enlouquecendo, de que naquele instante não tinha condições nem de raciocinar, nem de se defender e que talvez que não devesse fazer o que estava então fazendo.
Meu Deus, eu preciso fugir, eu preciso fugir, balbuciou e lançou-se para a antessala. Mas ali o aguardava um horror, como, é claro, nunca havia experimentado. Ficou parado, observando, e não acreditava no que viam os próprios olhos. A porta da frente que dava da antessala para a escada, aquela mesma em que não fazia muito ele bater e por onde entrara, estava aberta, inclusive entreaberta, e cabendo a mão inteira, sem chave no ferrolho, o tempo todo ali, todo aquele tempo aberta. A velha não fechara a porta atrás dele, talvez por precaução. Mas por Deus! Ora, depois ele viu a Lisavieta. E como podia não adivinhar que ela havia entrado em algum lugar, ou de algum lugar, e não teria atravessado a parede, é claro. Ele se lançou para a porta e passou o ferrolho. Ah, não, mais uma vez não é isso. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair. Puxou o ferrolho, abriu a porta e ficou de ouvido atento na escada. Passou muito tempo auscultando. Em algum ponto longe dali, lá embaixo, provavelmente à entrada do portão, duas vozes, sabe-se lá de quem, gritavam esganiçadas, discutiam e se insultavam. O que eles estarão? Esperou com paciência. Num instante tudo ficou em silêncio. Cessou bruscamente. Dispersaram-se. Ele já estava para sair, mas súbito a porta do andar inferior, que dava para a escada, abriu-se com ruído, e alguém começou a descer a escada cantarolando um motivo qualquer. Como estão sempre fazendo barulho, passou-lhe pela cabeça. Tornou a encostar a porta e ficou aguardando. Por fim, tudo ficou um silêncio, nenhuma viva alma. Ele já ia pondo o pé na escada, quando de repente novos passos se fizeram ouvir, e vinham de muito longe. Lá bem do começo da escada, mas na lembrança dele estava tudo muito bem nítido, que desde o primeiro som algum motivo o levara a desconfiar de que eles se dirigiam forçosamente para lá, para o quarto andar, para o apartamento da velha. E por quê? Bem, seriam os sons tão especiais, tão notáveis? Eram passos pesados, regulares, sem pressa. Aí vem ele. Já passou o primeiro andar. Já subiu mais. Dá para ouvir cada vez mais, cada vez mais. Ouve-se o ofegar pesado da pessoa chegando. Já vem aí subindo o terceiro. Vem vindo para cá. E de repente lhe pareceu que estava como que paralisado. Que era como se estivesse sonhando que o acossavam, bem de perto, querendo matá-lo. E ele mesmo era como se estivesse pregado no lugar, sem poder sequer mexer as mãos. Por fim, quando a visita começou a subir para o quarto andar, só aí ele se sacudiu subitamente e acabou se esgueirando com destreza do saguão para o apartamento e fechando a porta atrás de si. Em seguida, agarrou o machado e calmamente, em silêncio, acomodou-o no laço. O instinto o socorreu. Terminado tudo, escondeu-se ali mesmo ao pé da porta, prendendo a respiração. O intruso também já estava à porta. Agora os dois estavam frente a frente, como há pouco tempo ele estivera com a velha quando a porta os separava e ele a auscultava. A visita tomou fôlego várias vezes, pesadamente. Deve ser gordo e grande, pensou Raskolnikov, apertando o machado na mão. De fato, era como se tudo fosse um sonho. O visitante agarrou a sineta e puxou com força. Logo que soou o som de lata da sineta, ele teve a súbita impressão de que alguém havia se mexido no cômodo. Tinha alguém lá. Chegou até a ficar alguns segundos auscultando seriamente. O desconhecido tornou a chamar. Esperou mais um pouco e de repente, tomado de impaciência, começou a puxar com toda a força a maçaneta da porta. Raskolnikov observava com horror o eixo do ferrolho pulando nos gonzos e esperava com um medo estúpido que ele saltasse a qualquer momento. Isso realmente parecia possível, tão grande era a força com que puxavam. Ele esboçou a ideia de segurar o ferrolho com a mão, mas o outro poderia adivinhar. Sua cabeça parecia querer voltar a girar. Eu vou desmaiar. Passou-lhe pela cabeça, mas o desconhecido começou a falar.
e ele se refez no mesmo instante. Raios! Será que estão dormindo ou foram estranguladas? Malditas! Mugiu como se estivesse dentro de uma barrica. Ei, Aliena Ivanovna, sua velha bruxa! Lisavieta Ivanovna! Beleza indescritível! Abram, ô malditas! Malditas, será que estão dormindo? E novamente, tomado de fúria, puxou a sineta umas 10 vezes seguidas, com toda a força. Era mesmo um homem imperioso e íntimo da casa. Nesse mesmo instante, ouviram-se passos apressados perto da escada. Passava mais alguém. Raskolnikov acabou perdendo o começo da conversa. Mas será que não tem ninguém? Gritou com voz sonora e alegre o recém-chegado, dirigindo-se diretamente ao primeiro visitante, que ainda continuava a puxaria sineta. Boa noite, Koch. A julgar pela voz, deve ser muito jovem, pensou de súbito Raskolnikov. O diabo sabe delas. Por pouco não arrebentei a fechadura, respondeu Koch. E o senhor, como é que me conhece? Ora como? Há 3 dias ganhei do senhor 3 partidas seguidas de bilhar no Granbury's. Como elas não estão? Estranho, um absurdo, aliás. É um horror. Onde a velha iria se meter? Eu vim a negócios. Eu também vim a negócios, meu caro. E então, o que a gente vai fazer? Quer dizer que vai voltar? Ora. E eu que pensava em arranjar dinheiro, exclamou o outro. É claro que vamos voltar. Para que marcar hora? Ela mesma, a bruxa, marcou hora comigo. Eu tive de dar uma volta, aliás, eu não consigo entender. Por onde diabo ela andará? A bruxa passa o ano inteiro enfiada em casa, mofando, com dor nas pernas e de repente sai para passear? Não será caso de perguntar ao zelador? O quê? Para onde ela foi e quando volta? Diabos é perguntar, porque ela não vai a lugar nenhum. E ele deu mais um puxão na maçaneta da porta. Diabos, não há o que fazer, vamos embora. Espera, gritou de repente o jovem. Olha, está vendo como a porta cede se a gente puxa? E daí? Significa que não está fechada a chave, é só o ferrolho, isso é, no trinco. Está ouvindo o tilintar do ferrolho? E então? Ora, como é que o senhor não entende? Quer dizer que uma delas está em casa. Se todas as duas tivessem saído, teriam trancado a porta por fora com a chave e não se trancado por dentro com o ferrolho. Mas nesse caso, está ouvindo como o ferrolho tilinta? Para trancar-se por dentro a ferrolho é preciso estar em casa, entendeu? Logo estão em casa, mas não abrem. É isso mesmo, gritou surpreso Koch. Então o que estão fazendo lá dentro? E ele começou a puxar freneticamente a porta. Para! Tornou a gritar o jovem. Não puxa! Aqui há qualquer coisa de estranho. O senhor tocou a sineta, puxou a porta, mas não abre. Então ou as duas estão aí desmaiadas ou o quê? Veja o quê? É melhor a gente procurar o zelador, que ele mesmo acorde as duas. É isso. Os dois se puseram a descer. Espere. O senhor fica aqui, enquanto eu vou lá embaixo chamar o zelador. E por que eu ficar? Quem sabe o que pode acontecer? É mesmo? Estou me preparando para ser juiz de instrução. Aqui, evidentemente, há uma coisa estranha. Bradou entusiasmado o jovem e desceu a escada correndo. Koch ficou. Mexeu mais uma vez devagarinho a sineta. E esta deu uma batida. Depois, devagarinho, como se refletisse e examinasse. Passou a mexer na maçaneta da porta, puxando-a e largando-a, querendo se convencer mais de uma vez de que ela estava apenas no ferrolho. E depois, inclinou-se ofegante e ficou olhando pelo buraco da fechadura. Mas por dentro a chave estava pendurada. Logo não dava para enxergar nada. Em pé, Raskolnikov apertava o machado. Era como se estivesse delirando. Estava inclusive disposto a lutar com eles quando entrassem. Enquanto batiam e discutiam, várias vezes teve a repentina ideia de acabar com tudo de uma vez e gritar para eles do outro lado da porta.
Teve vontade de começar a xingá-los e provocá-los enquanto não abriam a porta. É melhor que termine logo. Veio-lhe de relance à cabeça. Mas ele, o diabo... Passava o tempo, 1 minuto, outro, ninguém aparecia. Coque começou a mexer-se. Mas é o diabo! Gritou de repente e, largando a guarda, tomado de impaciência, também foi para baixo, com pressa e batendo as botas na escada. Os passos silenciaram. Deus, o que fazer? Raskolnikov puxou o ferrolho, entreabriu a porta, não ouviu nada e, súbito, já sem pensar em absolutamente nada, saiu, encostou a porta o mais firme que pôde e lançou-se escada abaixo. Já havia descido 3 lances de escada quando subitamente ouviu um vozerio forte lá embaixo. Onde se meter? Não havia onde se esconder. Ia correr de volta ao mesmo apartamento. Ei, maldito diabo, segurem! Alguém lá embaixo saiu de algum apartamento aos gritos. E não só correu, como de fato caiu escada abaixo, se esgoelando. Mitka! 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 O diabo que te carregue! O grito terminou com um ganido. Os últimos sons já se ouviram do pátio. Tudo ficou em silêncio. Mas nesse mesmo instante, vários homens começaram a subir ruidosamente a escada, falando alto e com frequência. Eram uns 3 ou 4. Ele ouviu a sonora voz do jovem. São eles! Em completo desespero, foi de cara ao encontro deles. Seja lá o que for, se me pararem, tudo está perdido. Se não pararem, também tudo estará perdido. Haverão de lembrar-se. Os outros já vinham ao encontro dele. Entre eles, restava apenas um lance de escada. E de repente a salvação. A alguns degraus dele à direita, estava o apartamento vazio e escancarado. Aquele mesmo apartamento do 2º andar que os operários estavam pintando e agora haviam deixado como que de propósito. Com certeza tinham sido eles que há pouco haviam saído correndo naquela gritaria. O assoalho acabava de ser pintado. No meio do cômodo havia uma barrica e um caco de louça com tinta e pincel. Num abrir e fechar de olhos, ele se esgueirou pela porta aberta, escondeu-se atrás de uma parede e não foi sem tempo. Eles já estavam em pleno patamar. Em seguida, guinaram para cima e passaram ao lado, conversando alto, em direção ao 4º andar. Ele se espremeu, saiu pela ponta dos pés e correu para baixo. Sabia muito bem, sabia perfeitamente bem que àquela altura eles já se achavam no apartamento, que tinham ficado muito surpresos ao encontrá-lo aberto quando até pouco estivera fechado, que já examinavam os corpos. E que não passaria mais de 1 minuto para que adivinhassem e compreendessem inteiramente que o assassino acabara de sair dali e conseguir esconder-se em algum lugar, esgueirar-se deles, fugir. Ainda adivinhariam, talvez, que ele estivera sentado no apartamento vazio enquanto eles haviam subido. Enquanto isso, sob nenhum pretexto ele se atreveria a aumentar muito o passo. Embora estivesse a uns 100 passos da próxima esquina, bem, não seria o caso de me esgueirar para alguma passagem e ficar esperando por ali em alguma escada desconhecida? Não, a coisa vai mal. E não será o caso de largar o machado em algum lugar? Não será o caso de pegar um coche, sei lá? A coisa vai mal, a coisa vai mal. Até que enfim um beco. Guinou para ele mais morto do que vivo. Aí já estava metade salvo e compreendia isso. Menos suspeitas e ainda por cima um vai e vem de gente e ele desapareceria no meio como um grão de areia. Mas todos esses tormentos o haviam esgotado a tal ponto que ele se movimentava muito a custo. Suava a bicas, tinha o pescoço todo molhado. Eita porre! Gritou-lhe alguém quando ele apareceu no canal. E nesse momento ele se lembrava mal da sua vida. E isso piorava conforme o tempo ia passando. Lembrava-se, entretanto, de que ao chegar ao canal, levara um súbito susto, de que havia pouca gente e ali estava mais à vista, e quis voltar para o beco, apesar de quase ter desmaiado. Ainda assim deu uma volta, e chegou em casa por um lado totalmente oposto ao de costume. Não estava senhor de si quando chegou ao portão do seu prédio. Já havia pelo menos tomado a direção da escada,
e só então se lembrou do machado. Entretanto, tinha pela frente uma tarefa muito importante: colocá-lo de volta da forma mais invisível que pudesse. É claro que ele já não estava em condição de compreender que lhe seria bem melhor não pôr de maneira alguma o machado no lugar anterior, e sim largá-lo, mesmo que depois em algum pátio estranho. No entanto, tudo saiu bem. A porta da casa do zelador estava fechada, mas não a chave. Logo, o mais provável era que ele estivesse em casa. Contudo, ele já havia perdido a tal ponto a capacidade de compreender qualquer coisa que foi direto à casa do zelador e abriu a porta. Se o zelador lhe perguntasse o que deseja, ele talvez lhe entregasse diretamente o machado. Porém, mais uma vez o zelador não estava em casa. E ele conseguiu colocar o machado no antigo lugar debaixo do banco. Inclusive o encobriu com a acha de lenha que tinha ali, como antes. E depois não encontrou ninguém, viva alma, até a porta do seu quarto. A porta da casa da senhoria estava fechada. Ao entrar no quarto, lançou-se no sofá como estava. Não dormiu, ficou na modorra. Se nessa ocasião alguém entrasse no quarto, imediatamente ele daria um salto e começaria a gritar. Retalhos e trechos de alguns pensamentos fervilhavam sem parar na sua cabeça. Mas ele não conseguia captar nenhum deles. Não podia deter-se em nenhum deles, mesmo apesar dos esforços. Tradução de Paulo Bezerra. E sim, amigos, terminou o conto. O crime de Raskolnikov, de Fyodor Dostoiévski, nascido em 1821, morto um século antes de eu nascer, 1881. Até a próxima. Adorei o conto, muito bom.